Bom, meus queridos, estamos aqui com o professor Pardal, que vai falar um pouquinho para nós algumas novidades a respeito dos esquemas de espionagem, magia negra e conspiração, com cagalhões. Eu estou lendo o cronograma aqui, com cagalhões que colocam música alto na rua, né? Tem nome para isso, a gente tem que explicar, né? Cagalhões que colocam música alto na rua, né? Pois não, professor Pardal, o que o senhor tem para falar sobre isso, esse assunto, né? Uma novidade, né? Muitas pessoas não sabem, mas existe uma certa pessoa, que eu não vou dizer quem é, né? Que é um rapaz assim, formoso, né? Um rapaz atraente, assim, né? Bonito, assim, me perdoe assim, os elogios, né? Que tem falado a respeito desse assunto aí desde 2011, né, professor? Sim, o rapaz bonito, né? Rapaz bonito, realmente, forte, assim, atraente às mulheres, né? Com as pernas bem torneadas, músculos avantajados, né? Professor, isso está exagerando um pouquinho, né? Mas é um rapaz assim, atraente, né? Claro. Mas vamos falar sobre o assunto, né? É o seguinte, a gente vai falar sobre a questão de cagalhões que encostam no olho dos outros e praticam espionagem, né? Professor, a primeira pergunta que eu queria é a questão da hierarquia, né, que existe nas cidades, né, nos bairros, né? E o respeito, né, que é tributado aos representantes da curvitrolagem nas cidades, né? Sim, um grande respeito, sim. A primeira coisa é o respeito, a dignidade, né, dos vizinhos em relação aos intermediários, né, aos representantes da curvitrolagem nas cidades, né? Um trabalho sensacional, tá? De uma reverência, entendeu? Os vizinhos sempre reverenciando, tributando, né, reverência aos indivíduos que estão fazendo, né, trabalho penoso, né, da curvitrolagem. É mesmo, né, professor, um respeito, né, uma dignidade muito grande que é tributada dos vizinhos com relação a eles, né? Sim, meu querido, é um respeito muito grande que se tem, tá? Uma consideração, não se aceita que se fale mal deles por causa do trabalho que eles têm feito pela cidade, né? E qual seria esse trabalho, professor? Meu querido, coçação de saco, espionagem, né? Magia negra e destruir o que é dos outros, né? Principalmente seria a mais alta relevância do trabalho, né? E fingir que está dando segurança para as pessoas, né? Um trabalho bastante respeitado pelos vizinhos, né? Pela parceria que existe, né? Inclusive homens assim de grande relevância na cidade, no bairro, assim, fazendo postura reverencial, assim, semelhante a grandes autoridades quando passa um indivíduo desse na rua, né? E como é o procedimento dessas pessoas que fazem isso? Você sabe que o respeito acima de tudo, né, com esse trabalho tão notável que é a curvitrolagem, né, mas sabendo que esses indivíduos, eles têm alguns costumes que precisam ser considerados, né, precisam ser considerados pelos vizinhos, né. Por exemplo, a cuspição de empada, né, o escarramento que eles fazem de vez em quando, né. É como aquela situação, por exemplo, quando tem um rapazinho assim que é deficiente mental. Você imagine, por exemplo, um rapazinho assim que é deficiente mental assim, e ele se procede assim de maneira um tanto estranha assim, né? Assim. E aí você coloca uma farda nele, entendeu? Com altas patentes, entendeu? Nesse rapazinho assim. E é como se as pessoas dissessem assim, olha pessoal, vamos bater continência para o fulano, vamos bater continência para o fulano. E aí você tem que dizer assim, mas vocês entendem, coitadinho, ele tem problemas, tá? Ele tem problemas, mas vocês têm que reverenciar, porque ele faz a segurança aqui na cidade. E aí todo mundo, os vizinhos, assim, com alta reverência, tá? Não estou aqui desvalorizando a pessoa que tem problemas mentais, mas a comparação biométrica da situação é nesse aspecto, tá? É como se fosse assim uns corcundas de Notre Dame, assim, todos fardados assim na rua, entendeu? E cuspindo empada, assim, entendeu? É como se fosse uma horda de culhões, assim, e tem o culhão chefe, que fica como se fosse o culhão mais inchado, assim, é como se fosse uma rola, já falei, né? Um culhão desse tamanho, assim, grandão, assim, e outros culhões menores, assim, né? Fazendo a questão da curvitrolagem, para fazer o esquema da curvitrolagem funcionar.
É isso daí que encosta o cu no olho dos outros, tá? Eu tô aqui falando sobre a patente mais alta, né? Da encostação de cu no olho dos outros. E aí é como se os vizinhos alguém chega, alguém que eu não vou falar o nome, chega e fala assim, eu vou bater continência pra um cagalhão desse. Alguém por aí andou falando isso, e os vizinhos repreendem. Rapaz, que isso, rapaz? Você está repreendendo o indivíduo da mais alta curvitrolagem aqui? Tá maluco, rapaz? É como se fosse assim. Tá maluco, rapaz? Esse indivíduo é croquetão grosso. Como se fosse um traço assim, tá? Tá maluco, rapaz? O que? Esse indivíduo faz a curvitrolagem aqui. Esse indivíduo parece até um retardado, rapaz. Parece até um retardado. Não, você tem que ter paciência. Tem que ter paciência, coitadinho. Somos indivíduos que fazem a curvitrolagem. E o que seria essa paciência, professor, em relação a que costumes que eles têm, assim, que são estranhos? Que o senhor fez a comparação, mas não explicou bem. Sim, porque você imagina uma pessoa de alta relevância, assim, mas imagine uma pessoa com alta patente, mas que é cuspidor de empada, escarrador, é meio fedido, uma suvaqueira de vez em quando, pau meio ceboso, não lava direito, entendeu? Ainda não aprendeu a lavar a bunda, essas coisas assim, entendeu? Mas são de alta representação no bairro, entendeu? Esse que eu... Era isso que eu estava tentando explicar para você, tá? Então é como se os vizinhos falassem assim, você fala, eu vou bater continência para uma merda dessa na minha cidade encostando fusquete no meu olho, fecha aspas. Tá? É uma das frases memoráveis que foram registrados aí nos esquemas de espionagem. Eu vou bater continência para uma merda dessas me espionando, fecha aspas. É alguém, não vou falar quem andou falando isso. E aí os vizinhos ficaram ponto da vida. Rapaz! Aí novamente os vizinhos. Tá maluco, rapaz! Tá maluco, rapaz! Basolão grosso. Aí, o que eu fiz de errado? Rapaz, esse indivíduo faz a curvitrolagem aqui na cidade, encosta o cu no olho dos outros e espiona os outros, cara. Aí o indivíduo todo encarde, claro, tem que ter paciência, tadinho. Eles não sabem lavar a bunda direito, eles são cuspidores de empada, escarradores, né? São invejosos e vão filhar da puta, você tem que suportar um pouquinho, você tem que aguentar. Aí, um indivíduo, um cagalhão de um invejoso, fecha aspas, abre aspas. Um cagalhão de um invejoso, uma porra dessa, fecha aspas, foi os comentários que foram feitos, tá? Você tem que ter paciência, cara. Ninguém é perfeito, tá? Ok? Lembra da época que você não sabia lavar a bunda direito? Lembra da época que você tinha suvaqueira, não usava direito desodorante? Lembra da época que você não sabia lavar a bunda direito? Lembra alguma coisa assim? Tem que ter paciência, cara. Ter paciência, são pessoas de alta relevância na cidade, ok? Puxa, professor, uma aula realmente a respeito da questão da curvitrolagem, esse trabalho é tão importante, né? Por que eu vou falar mal, né? Abre aspas, por que eu vou falar mal de indivíduos que estão fazendo um grande trabalho mesmo no bairro, né? Com a questão da curvitrolagem, da espionagem, magia negra e conspiração, né? Mas uma coisa que eu queria colocar aqui é a respeito desses indivíduos colocarem música de vez em quando. Sim, olha, meu querido, é preciso considerar um grande trabalho. Claro, o indivíduo coloca o fusquete num determinado lugar, saindo música de dentro do cu dele alto, tá? Tem que ter paciência, cara. Tem paciência, coitadinho, né? É como se fosse assim, presta atenção, é como se fosse tipo o Homer Simpson, assim. Mas não vou falar mal do Homer Simpson não, que eu vou falar aqui pra você, pra mim é ofensivo falar mal do Homer Simpson. O Homer Simpson eu já falei que é um cavalheiro, tá? É um grande cavalheiro. Mas você imagine, por exemplo, um indivíduo coçando o saco, presta atenção, coçando o saco, suvaqueira do caralho, entendeu? Um cagalhão assim, que chato que nem um filho da puta, assim. Que mais? Coloca a música alto pra caralho, incomodando os outros, entendeu?
mas são de alta relevância, entendeu? Consegue entender? E os vizinhos, olha, esse tá aqui, ó, fazendo a proteção da cidade, manda bem pra caramba, né? Espionando o computador dos outros, vendo foto da mulher dos outros pelada, né? Pra fazer a segurança, né? De vez em quando entra uma fotografia de uma mulher na cidade que está nua, né? Ele vê de primeira mão para fiscalizar se está tudo bem, né? As fotos das suas filhas, né? Ó, que coisa boa, né? Caçando pirocas, né? Fazendo caçação de piroca. Professor, fala um pouquinho sobre a caçação de pirocas. Sim, sempre caçando pirocas. Eu vou falar para você vou falar aqui um segredo aqui que você sabe que, a despeito de todas as ironias que eu fiz aqui, tudo que eu falei aqui é verdade, ok? Não tem nenhuma fantasia aqui no que eu tô falando. Sobre a contação de punheta, tá? As medidas exatas de todas as pirocas do bairro, eles sabem realmente todos os detalhes. Eles sabem quem tem fimose e quem não tem, e todas as posições preferenciais em que as mãos se movimentam para masturbar. Eles sabem de tudo. E vou falar uma coisa para você sobre posições sexuais, tá? O cagalhão ainda tem o orgulho de encostar o cu no seu olho para saber qual é a posição que uma buceta entra numa rola a respeito de você. Mas sério mesmo, professor? Esses indivíduos procuram se inteirar a respeito desses assuntos sobre as pessoas? Sim, eu não tenho falado que eles parecem pirocas, que as caras deles parecem pirocas. Eu até não entendo porque eles têm tanta preferência na situação homem e mulher, já que a única preferência das mulheres em relação deles é que a cabeça deles seja a tal da piroca. Eu não consigo entender, tá? Mas é isso que eu queria que você soubesse, tá? Sobre punhetas, meu amigo, esses indivíduos entendem tudo, tá? Tudo de punheta, tá? Ok? Tem um desses indivíduos, tá? Presta atenção. Um desses indivíduos uma vez me procurou e ele entendia tanto de punheta, que até os pelos do nariz dele estavam virando pentelhos, tá? E os buracos do nariz dele estavam arrombados, assim como se fossem 2 culhões projetados dentro do nariz dele, de tanto manjar piroca, cara. Tanto manjar piroca. Fiquei admirado mesmo com o trabalho desse indivíduo. Puxa, professor, que coisa sensacional, né, professor? E é isso aí, meus queridos. É isso daí. Você gostaria de saber a respeito da curvitrolagem? Esse trabalho tão respeitado pelos vizinhos da cidade, né? Curvitrolagem, espionagem, encostação de cu no olho dos outros, embocação de cu, né? Gostaria de saber? Tá aí, professor Padal, especialista aí pra vocês. Muito obrigado, meus queridos. Estamos aqui para isso.